Começa agora mais um programa Crescendo em Cristo, série de estudos bíblicos produzida por pastores colaboradores da Rádio CPT. Olá, amigos ouvintes da Rádio Cristo para Todos. Meu nome é Hernani Kufeld, eu sou pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Moro e trabalho na cidade de Canela, no Rio Grande do Sul. E é uma alegria estar com você aqui através da nossa Rádio Cristo para Todos, hoje no programa Crescendo em Cristo. Se você tem aí a sua Bíblia, ou pode usar no aplicativo do seu celular também, abra no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, que faremos a leitura hoje e traremos também alguns comentários para o nosso crescimento, edificação e compreensão melhor do texto. Quando nós iniciamos um novo capítulo, é sempre importante lembrar que os capítulos e os versículos, a numeração, isso não faz parte do texto bíblico original. Isso foi posto depois para ser mais fácil localizar as passagens bíblicas. Mas é importante observar isto para ver, quando nós iniciamos a leitura de um novo capítulo, se nós não temos a continuação de uma história, de um assunto ou de um ensino que começou no capítulo anterior. Aqui no capítulo 5 do livro de Atos dos Apóstolos, nós temos, na verdade, a continuação do ensino ou de uma história que começou no capítulo anterior, o final do capítulo 4. Lá no final do capítulo 4, nós somos informados que aqueles que creram em Jesus, eles pensavam do mesmo modo e ninguém dizia que as coisas que possuía eram somente as suas. O que eles faziam? Eles vendiam as suas propriedades muitas vezes e traziam o dinheiro, entregavam aos apóstolos para que estes então pudessem dividir esses recursos conforme a necessidade de cada um. E então, o capítulo 4 ele termina contando a história de um homem chamado José, ou que os apóstolos chamavam de Barnabé, que quer dizer aquele que dá ânimo. O que o Barnabé fez? Ele pegou um terreno que ele tinha, vendeu o terreno, pegou todo o dinheiro, levou e entregou aos apóstolos para que estes então pudessem distribuir este recurso conforme a necessidade de cada um. É importante ressaltar aqui algumas coisas, como especialmente não dá para usar o texto bíblico do livro de Atos para apoiar um regime político e dizer, por exemplo, que os primeiros cristãos eles viviam uma espécie de socialismo ou comunismo cristão. Isto não seria fiel ao texto bíblico, até porque era um agir, a fé que age no amor, era um agir voluntário. Não havia uma lei que obrigasse as pessoas que se tornavam cristãos pela fé em Cristo Jesus, que agora elas deveriam vender as suas propriedades e dar o dinheiro para que os apóstolos pudessem distribuir entre os demais. Também é importante ressaltar aqui que a distribuição ela era feita não de forma igualitária, como se diz, mas conforme a necessidade de cada um. Então, cada um recebia conforme tinha ou não tinha necessidade e, obviamente, ninguém tinha ciúme do outro porque o outro precisou receber mais. Ao contrário, imagino que se alegrava por não precisar receber tanto quanto o outro, porque isso significava que havia menos necessidade. Então, se você já tem aí a sua Bíblia à mão ou o aplicativo aberto, vamos lá para o texto bíblico de Atos capítulo 5. Farei a leitura nesse momento dos 11 primeiros versículos, onde diz assim: Mas um homem chamado Ananias, casado com uma mulher que se chamava Safira, vendeu um terreno e só entregou uma parte do dinheiro aos apóstolos, ficando com o resto. E Safira sabia disso. Então Pedro disse a Ananias: Por que você deixou Satanás dominar o seu coração? Por que você mentiu para o Espírito Santo? Por que você ficou com uma parte do dinheiro que recebeu pela venda daquele terreno? Antes de você vendê-lo, ele era seu. E depois de vender, o dinheiro também era seu. Então, por que resolveu fazer isso? Você não mentiu para seres humanos, mentiu para Deus. Assim que ouviu isso, Ananias caiu morto, e todos os que souberam do que havia acontecido ficaram com muito medo. Então vieram alguns moços, cobriram o corpo de Ananias e levaram para fora e o sepultaram. A mulher de Ananias chegou umas 3 horas depois, sem saber o que havia acontecido com o marido.
Aí perguntou a ela: me diga, foi este o preço que você e o seu marido venderam o terreno? Foi, respondeu ela. Então Pedro disse: por que você e o seu marido resolveram pôr à prova o Espírito do Senhor? Os moços que acabaram de sepultar o seu marido já estão na porta e agora vão levar você também. No mesmo instante, ela caiu morta aos pés de Pedro. Os moços entraram e, vendo que ela estava morta, levaram o corpo dela e o sepultaram ao lado do marido. E toda a igreja e todos aqueles que souberam disso ficaram apavorados. É uma história bastante interessante e que no final, versículo 11, diz que todos os que souberam do que aconteceu ficaram apavorados, não é por menos. É importante ressaltar aqui como terminou o capítulo 4. O capítulo 4 terminou com um ato muito louvável de Barnabé, que vendeu o terreno e entregou o dinheiro para os discípulos para que pudessem então fazer a distribuição conforme a necessidade. O capítulo 5 ele inicia com um sonoro mas, ou, conforme a tradução de Almeida, Revista e Atualizada, com um entretanto. Nós temos aqui um exemplo bonito de Barnabé, que faz uma oferta voluntária. E certamente esse ato de Barnabé ele foi bastante elogiado pelas pessoas e talvez os demais até passaram a vê-lo como líder ou exemplo a ser seguido. E aí aparece então um casal chamado Ananias e Safira, que provavelmente também eram de uma situação econômica privilegiada, e pelo texto bíblico dá para entender que eles ficaram invejosos de Barnabé. Eles também tinham um terreno e resolveram vender este terreno e então também entregar o dinheiro para a igreja, para os apóstolos, para que pudessem distribuir conforme a necessidade de cada um. E talvez assim imaginavam também atrair sobre si o olhar, os elogios dos demais irmãos na fé. Mas aí vem o sonoro mas, ou o sonoro entretanto. O que aconteceu? Eles resolveram mentir. Eles fizeram de conta que eles doaram o terreno, mas entregaram apenas uma parte da venda deste terreno. A oferta deles não foi conforme o prometido. E assim, a inveja os levou à mentira e ao roubo. Sim, porque eles roubaram aquilo que prometeram entregar, ainda que anteriormente era deles. Essa história ela nos lembra uma história lá do Antigo Testamento, a história de Acã, que está registrada no livro de Josué, no capítulo 7. Naquela ocasião, Deus havia ordenado que ninguém deveria pegar nada daquilo que restasse da destruição da cidade de Jericó. Os israelitas não deveriam ficar com aquelas coisas, elas teriam de ser destruídas porque aquelas coisas não pertenciam a eles. Mas Acã resolveu ficar com algumas daquelas coisas para si e também para a sua família, e Deus não gostou disso e também o castigou. Aqui no texto de Atos, voltando aqui para o texto de Atos, o apóstolo Pedro ele deixa claro que Ananias e Safira não precisavam vender o terreno, tampouco doar o dinheiro se eles não quisessem. Como eu disse lá no início, não havia uma lei, uma regra dizendo, uma vez que você se torna cristão, você tem que vender os seus bens e entregá-los todos, o dinheiro todo aos apóstolos, para que eles então distribuam. Não havia essa regra. Cada um era livre e o fazia dentro de um espírito livre e voluntário. Onde está o problema aqui de Ananias e Safira? Eles resolveram mentir. Foi isso que aconteceu. Tentam enganar as pessoas, tentam enganar a Deus, tentam enganar ou, no final das contas, enganam apenas a si mesmo. Mentem. Este é o grande problema. Este é o pecado que decorreu em virtude da inveja que provavelmente sentiram quando viram o que havia acontecido com Barnabé e a reação das outras pessoas. E aqui nós podemos fazer um pequeno comentário, um adendo, com respeito também às nossas ofertas, as ofertas cristãs, que sempre devem ser um ato voluntário de gratidão e sem comparação com a oferta de outro cristão. Eu não preciso ficar olhando para o quanto ou o que o outro está ofertando. Esta é uma questão minha e Deus, do quanto Deus me abençoou, do quanto o meu coração está
agradecido a Deus. E aí, conforme cada um resolveu em seu coração, conforme diz lá no livro, no segundo livro, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 9, versículo 7, que cada um dê a sua oferta conforme resolveu no seu coração, não com tristeza ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Ananias e Safira podiam ter ficado com o terreno, poderiam ter ficado com todo o dinheiro do terreno, mas uma vez que disseram que iriam doar, deveriam ter sido honestos com aquilo que prometeram. Eles, na verdade, tentaram atrair os elogios, o olhar das outras pessoas, e temos aqui, então, um exemplo inverso do que aconteceu com Barnabé, e serve também para o nosso alerta e para a nossa orientação. Vamos adiante na leitura do texto bíblico, agora a partir do versículo 12 até o versículo 16, onde nos é relatado que os discípulos fizeram milagres e maravilhas. E diz assim: os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas entre o povo, e os seguidores de Jesus se reuniam no alpendre de Salomão. O alpendre de Salomão, ele era, na verdade, um pórtico ou uma cobertura, apoiada em grandes colunas e construída ali no pátio do templo. Jesus e os próprios apóstolos estiveram ali várias vezes. Então, é uma construção que ficava ali no pátio do templo. Seguindo, ninguém de fora tinha coragem de se juntar ao grupo deles, mas o povo falava muito bem deles. Uma multidão de homens e mulheres também creu no Senhor e veio aumentar ainda mais o grupo. Por causa dos milagres que os apóstolos faziam, as pessoas punham os doentes nas ruas, em camas e esteiras. Faziam isso para que, quando Pedro passasse, pelo menos a sua sombra cobrisse alguns deles. Multidões vinham das cidades vizinhas de Jerusalém, trazendo os seus doentes e os que eram dominados por espíritos maus, e todos eram curados. Então, através aqui dos discípulos, Deus continuava operando sinais, milagres, e isso chamou a atenção de muita gente. O pastor Johannes Rothman, ele escreveu um comentário ao livro de Atos dos Apóstolos, e ele chama a atenção aqui para o seguinte fato. Permitam-me fazer a leitura. Diz assim: o fato de o livro de Atos, em seus 28 capítulos, abarcando 30 anos de história da igreja, relatar apenas 12 milagres, prova que não é da vontade de Deus fazer grande alarido em torno destes sinais ou milagres. Aos olhos de Deus, o mais importante não são os milagres, e sim a salvação dos homens perdidos e condenados, que são ganhos para o reino de Deus. Tal fato deve ser levado em consideração também em nossos dias, quando ouvimos a respeito de supostos pastores milagreiros. Deus faz milagres, Deus sempre fez milagres. Deus faz milagres, mas fica claro no texto bíblico que o milagre não é o grande foco. Sim, o grande foco é a salvação das pessoas. Este é o grande foco. Vamos então para a continuação da leitura do texto bíblico, onde então, a partir do versículo 17, diz assim: então o grande sacerdote e todos os seus companheiros, que eram do partido dos saduceus, ficaram com inveja dos apóstolos e resolveram fazer alguma coisa. Percebe como novamente aqui é suscitada a inveja? Ananias e Safira ficaram com inveja de Barnabé. Agora aqui, o grande sacerdote e os seus companheiros, que eram do partido dos saduceus, também ficaram com inveja dos apóstolos, que começam a ter popularidade. Prenderam os apóstolos e os puseram na cadeia. Mas naquela noite um anjo do Senhor abriu os portões da cadeia, levou os apóstolos para fora e disse: vão para o templo e anunciem ao povo tudo a respeito desta nova vida. Olha que interessante, eles foram presos porque eles estavam no pátio do templo anunciando o evangelho. Estão presos, o anjo vem, solta eles, e talvez eles esperassem, ou nós esperamos que o anjo diga assim: vão, fujam, se escondam, agora vocês estão livres. E não, a ordem é: voltem lá para o templo e anunciem ao povo tudo a respeito dessa nova vida em Cristo Jesus. Versículo 21, os apóstolos obedeceram e no dia seguinte, bem cedo, entraram no pátio do templo e começaram a ensinar. Então o grande sacerdote e os seus companheiros chamaram
chamaram os líderes do povo para uma reunião do Conselho Superior. Depois mandaram que alguns guardas do templo fossem buscar os apóstolos na cadeia. Porém, quando os guardas chegaram lá, não encontraram os apóstolos. Então voltaram para o lugar onde o conselho estava reunido e disseram: nós fomos até lá e encontramos a cadeia bem fechada, os guardas vigiando os portões. Mas quando os abrimos, não achamos ninguém lá dentro. Talvez uma breve explicação sobre o que era esse conselho. O Conselho Superior era o mais alto tribunal religioso dos judeus, também chamado de Sinédrio. Para lá também foi levado Jesus quando ele foi preso. Lembram? Lá na casa de Caifás. Esse conselho ele era composto por 71 membros, tá? E faziam parte dele os grandes sacerdotes, chefes religiosos e os mestres da lei. Este é o pessoal que está reunido, então, para ver o que vão fazer também ali com os discípulos. E eles são surpreendidos que os discípulos não estão mais no recinto, tá? Mesmo os guardas vigiando, a cela está vazia. Nisso, então, enquanto eles são surpreendidos com essa notícia de que a cela está vazia, vem alguém. Versículo 25. Neste momento chegou alguém dizendo: escutem, os homens que vocês prenderam estão lá no pátio do templo ensinando o povo. Então o chefe da guarda do templo e os seus homens saíram e trouxeram os apóstolos, mas não os maltrataram porque tinham medo de serem apedrejados pelo povo. Depois puseram os apóstolos em frente do conselho e o grande sacerdote disse: nós ordenamos que vocês não ensinassem nada a respeito daquele homem. Quem é esse homem? Jesus. E o que foi que vocês fizeram? Espalharam esse ensinamento por toda a cidade de Jerusalém e ainda querem nos culpar da morte dele. Há então acusações aqui novamente sobre os discípulos, né? E a acusação é: vocês não mantiveram silêncio, vocês espalharam a notícia desse homem por toda a cidade e ainda nos acusam de ter matado este homem. E na verdade, sim, Jesus foi levado a este conselho, né? Jesus foi levado e eles procuravam matar Jesus e no final conseguiram. Claro que pela palavra de Deus nós sabemos que foram os nossos pecados, os meus e os teus, que levaram Jesus a morrer sobre a cruz por amor a todos nós. Versículo 29, a reação dos discípulos é bem interessante, a resposta então. Então Pedro e os outros apóstolos responderam: nós devemos obedecer a Deus e não às pessoas. Os senhores crucificaram Jesus, mas o Deus dos nossos antepassados o ressuscitou e Deus o colocou à sua direita como líder e salvador, para dar ao povo de Israel a oportunidade de se arrepender e receber o perdão dos seus pecados. Nós somos testemunhas de tudo isso, nós e o Espírito Santo, que Deus dá aos que lhe obedecem. Quando os membros do Conselho Superior ouviram isso, ficaram com tanta raiva que resolveram matar os apóstolos. Não é por menos, porque Pedro diz: olha, é melhor obedecer a Deus do que a vocês. E foram vocês sim. E mais, faziam parte ali deste conselho saduceus. Saduceus não acreditavam na ressurreição e os discípulos dão testemunho da ressurreição de Jesus. Versículo 34, mas levantou-se um dos membros do conselho, um fariseu chamado Gamaliel, que era um mestre da lei, respeitado por todos. Ele mandou que levassem os apóstolos para fora e os deixassem ali um pouco. Então disse ao conselho: homens de Israel, cuidado com o que vão fazer com estes homens. Há pouco tempo apareceu um homem chamado Teudas, que se dizia muito importante e que com isso conseguiu reunir 400 seguidores. Mas ele foi morto, todos os seus seguidores foram espalhados e a revolta dele fracassou. Depois disso apareceu Judas, o Galileu, na época do recenseamento. Este também conseguiu juntar muita gente,
mas foi morto e todos os seus seguidores foram espalhados. Portanto, neste caso de agora, não façam nada contra estes homens. Deixem que vão embora, porque se este plano ou este trabalho vem de seres humanos, ele desaparecerá. Mas se vem de Deus, vocês não poderão destruí-lo, pois neste caso estariam lutando contra Deus. E o conselho aceitou a opinião de Gamaliel. Então chamaram os apóstolos, os chicotearam. Aí mandaram que nunca mais falassem nada a respeito de Jesus e depois os soltaram. Os apóstolos saíram do conselho muito alegres porque Deus havia achado que eles eram dignos de serem insultados por serem seguidores de Jesus. E todos os dias no pátio do templo e de casa em casa, eles continuavam a ensinar e a anunciar a boa notícia a respeito de Jesus, o Messias. Nós vemos que, apesar de toda a dificuldade do que aconteceu aqui, apesar do perigo que correram, os discípulos, os apóstolos, continuaram firmes no testemunho da fé. Isso serve para nós também. Nenhuma dificuldade deve abafar o nosso testemunho da boa notícia a respeito de Jesus, o Salvador, o Messias, aquele que ressuscitou, e é a certeza de que nós também viveremos eternamente. Isto é nosso pela fé em Cristo Jesus. E assim chegamos ao final da leitura do capítulo 5 do livro de Atos dos Apóstolos. Foi uma alegria compartilhar esta leitura com você. Fique na paz de Jesus, continue ligado na programação da Rádio Cristo para Todos. Uma boa companhia para você. Acompanhe este e outros programas em radiocpt.com.br.